Boa noite, todo mundo. Eu sou Larissa. Como o doutor Marcos falou aí, é bem isso mesmo. A gente sabe que o obstetra, por muitos e muitos anos, andou sozinho aí na doença hipertensiva gestacional. E doutor Brownwood, que para a gente da cardiologia é o nosso papa, é o nosso escritor melhor, maior, ele há alguns anos ele fez um editorial falando da importância da do surgimento da cardiobstetrícia como uma nova especialidade. A cardiobstetrícia não é uma especialidade, é uma área de conhecimento, uma área de atuação. Não existe pós, não existe curso sobre isso, mas existe uma necessidade cada vez maior do seu surgimento, do seu aprofundamento por nós cardiologistas. Porque essas mulheres, vocês acompanham essas gestantes por 9 meses, mas a gente sabe que essas alterações que essas podem ter, elas vão aumentar o risco cardiovascular dessa mulher pela vida toda. Então, hoje eu quero que vocês levem como uma aproximação da gente da cardiologia com vocês da obstetrícia, para que a gente possa trabalhar junto e diminuir o risco cardiovascular dessas mulheres a longo prazo, tá? Quero já começar a aula deixando aí o convite para o nosso simpósio internacional de doenças cardiovasculares na mulher, doutora Thais, que está encabeçando aí, todo ano ela faz, esse ano vai ser chique, vai ter palestrante de fora, vai ser 14 e 15 de março, lá no Vidan, eu estarei lá presente, e quem puder, vamos lá bater um papo, porque de mulher vocês se interessam, então é nosso interesse em comum. E vamos começar falando sobre o tamanho do problema. A hipertensão arterial crônica, ela afeta cerca de 36 milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 33% da população brasileira é hipertensa. E 6 a 8%, eu já encontrei até referências dizendo 15% das gestantes, elas podem ser afetadas pelo aumento da pressão e pelas suas variáveis, que eu vou falar mais adiante, certo? Até porque a gente tem gestantes cada vez mais velhas. A mulher hoje saiu de. Hoje não, muito tempo, vai. A mulher sai de casa, tem seus sonhos, vai perseguir, vai fazer seu trabalho, vai subir de vida, então vai pensar em gestar, vai pensar em ser mãe com 35, com 36 anos e vários outros fatores de risco já nas costas, além da idade, obesidade, sedentarismo, tabagismo, enfim. É, 10 a 15% das mortes maternas, elas ocorrem por pré-eclâmpsia, então é uma porcentagem bem grande. E a gente sabe que o aumento pressórico na gestante, ela é a complicação médica mais comum da gestação. Então, por isso que a gente é um tema extremamente, vamos dizer que bom de se discutir. Na verdade, não existem muitas. Com gestantes, a gente não pode fazer estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, vamos testar drogas. Não tem, não tem. Isso aqui é conversa. Isso aqui é baseado no que a gente sabe, é baseado em amostragem, em estudos observacionais. E é isso, até porque é antiético. A gente na cardiologia, a gente adora o estudo multicêntrico, duplo cego, essas coisas, mas aqui não vai dar. E classificação. Eu trouxe essa classificação seguindo o American College of Obstetrician e Ginecologia. Tanto na parte de vocês, ginecologistas, quanto no nosso posicionamento, o posicionamento brasileiro sobre cardiopatia na gestante, que saiu em 2020, é um posicionamento maravilhoso, um documento bem completo, didático pra caramba. Temos a doutora Celia aqui, do nosso estado, que fez parte desse posicionamento, sou fãzona dela. Então, eu juntei o melhor dos dois mundos para tentar trazer nessa apresentação. Então, vamos lá. A classificação, a gente tem a hipertensão arterial crônica, que é aquela hipertensão, no caso, a pressão, maior do que 14 por 9, antes na 20ª semana de gestação. Mas por que 20 semanas de gestação? Porque até a 20ª semana de gestação, a gestante ela tem um aumento de 30% da resistência vascular, uma redução, na verdade, de 30% da resistência vascular periférica. Então, a gestante ela tem uma queda na pressão no primeiro trimestre, na primeira metade da gestação, na verdade. A partir de 16, 18 semanas, ele começa a aumentar um pouco mais, né, a pressão. Então, se a gestante chegou no seu consultório nas primeiras 20 semanas e a pressão está alta, é porque ela já era hipertensa antes. Isso não foi na gravidez, nesse período da gravidez, tá? Então, a gente já considera uma hipertensa crônica que está grávida, tá?
A hipertensão gestacional é a hipertensão que ocorre após as 20 semanas de gestação. Então, se a paciente já está com 21 a 22 semanas, foi no seu consultório e a pressão deu aumentada, aí a gente já pode considerar como hipertensão gestacional, tá? A pré-eclâmpsia é a hipertensão que ocorre após as 20 semanas, no caso gestacional, né? Associada a proteinúria, disfunção renal, disfunção plaquetária, disfunção hepática, edema pulmonar. Vou destrinchar isso mais na frente, eu não vou tomar tempo agora falando sobre cada um, porque cada um tem o seu tópico aqui, é só para fazer uma pincelada geral. E a gente tem a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Quando eu falo na pré-eclâmpsia pura, a gente geralmente está falando de uma gestante que não era hipertensa e que a pressão aumentou. Então, a hipertensão gestacional que virou pré-eclâmpsia. Quando a gente fala da hipertensão crônica, que está com pré-eclâmpsia, é uma outra entidade, que é a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Essa gestante tem um risco ainda maior de evoluir com eclâmpsia, tá? Então, essa gestante que era hipertensa, que evoluiu com pré-eclâmpsia sobreposta, você tem um surgimento ou uma piora da proteinúria. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a gestante hipertensa já tinha uma proteinúria basal antes das 20 semanas, que piorou depois. Ou então você tem uma piora no controle pressórico, ou uma disfunção de órgão-alvo, você vai ter uma alteração hepática, uma alteração na creatinina, ou disfunção plaquetária progressiva. Mais na frente a gente conversa sobre isso. A eclâmpsia, que é a própria convulsão tônico-clônica generalizada, que pode acontecer, geralmente, se você tem uma convulsão antes de 20 semanas, a gente pensa em outras causas, mas após as 20 semanas, primeira causa sempre, a gente pensa em eclâmpsia. Existem duas outras entidades, essas são as principais, tá? A classificação principal da hipertensão na gestação. Essas duas outras entidades aqui embaixo, eu coloquei linkadas, mas para chamar a atenção, porque elas existem, tanto na mulher não gestante quanto na gestante, que é a hipertensão de jaleco branco, que é aquela gestante que está no consultório com níveis de pressóricos aumentados, mas em casa estão normais, e a hipertensão mascarada, que é o contrário, a gestante que no consultório está com a pressão normal, mas em casa ela está com a pressão aumentada. Dessas duas, tanto o posicionamento brasileiro da cardiologia quanto da obstetrícia, eles levam mais em consideração a hipertensão do jaleco branco, porque ela tem um risco maior de evoluir para pré-eclâmpsia em relação à hipertensão mascarada. Então, essa aqui é a hipertensão do jaleco branco, é que eles levam mais em consideração, tá? Eu trouxe essa tabelinha só para a gente se ilustrar melhor. Então, vamos lá. Isso aqui é do posicionamento da cardiologia de 2020. Se você está no consultório, chegou uma pressão de 14, maior ou igual, maior ou igual a 14 de sistólica e maior ou igual a 90 de diastólica, se for menos de 20 semanas de gestação, é hipertensa crônica, essa pressão é alta, ela é pré-existente, e aí ela tem o risco de desenvolver pré-eclâmpsia sobreposta. Tá? Se essa pressão for depois de 20 semanas, aí a gente tem que pesquisar, na verdade, envolvimento de órgão-alvo. Aí a gente vai fazer todos os exames laboratoriais, exames de imagem para pesquisar. Se você não tem nenhum envolvimento de órgão-alvo, a gente pensa na hipertensão gestacional simples, aquela lá, sem nenhum comprometimento. Se você tem algum envolvimento de órgão-alvo, aí a gente tem que pensar na pré-eclâmpsia e considerar como uma situação de alerta, porque pode evoluir também para síndrome HELP, que eu falo mais na frente, e a eclâmpsia, que é a convulsão tônico-clônica, tá? Eu vou ver rapidinho, licença aqui, deixa eu ver se eu troco isso aqui de lugar, isso aqui tá me atrapalhando. O videozinho. Pronto. Tá me ouvindo? Tá tranquilo? Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Alô? Sim, tá ouvindo, doutora. Pronto, que deu uma travada aqui, eu fiquei preocupada. Pronto, falando sobre a hipertensão arterial crônica, aquela gestante antes das 20 semanas, a gente tem que lembrar sempre de aferir corretamente a pressão arterial no primeiro trimestre, porque, gente, pequenas coisas fazem a diferença. Eu vou lhe dar um exemplo: falar. Falar faz muita diferença. E o povo que fala que é gestante, principalmente, porque mulher fala, mas gestante fala por dois. Então, quando a gente vai olhar a pressão da paciente, eu tenho esse hábito de eu deixo ela falar. Falou. É quando eu vejo que tem um intervalozinho, eu faço. Agora vamos calar, silêncio.
Respirar fundo para ver se ela dá uma desacelerada, e aí vou colocando o aparelho. Enquanto isso, vai desacelerando para a gente olhar essa pressão arterial, tá? Lembrando que não é para ter diferença da pressão arterial deitada em decúbito lateral esquerdo e sentada. É para a pressão ser a mesma, não é para ter nenhuma diferença, tá? Posição. Idealmente, né, na gestante, sentadinha, com os dois pés apoiados em alguma coisa. O a bexiga, de preferência vazia, em repouso de uns 5 minutos. Aí você vai ter uma aferição correta da pressão arterial, tá? Já falei que na gestante a gente tem uma queda da resistência vascular periférica de 30% no primeiro trimestre, e por isso que a gente só considera a partir das 20 semanas se é uma hipertensão gestacional. A pressão da gestante, ela normalmente, no terceiro trimestre, ela volta, a resistência vascular periférica faz a pressão cair, e depois ela vai aumentando, aumentando, e gradualmente, no final da gestação, no terceiro trimestre, ele volta aos níveis pré-gravídicos, certo? A classificação da hipertensão arterial crônica, segundo a Academia de Obstetrícia, a gente pode considerar como leve a moderada, no caso a sistólica, entre 140 e 159, e a diastólica entre 90 e 109 milímetros de mercúrio. E grave. Veja que na hipertensão arterial que a gente, né, no paciente não gestante, a gente tem leve, né, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Aqui a gente não tem isso. Na verdade, hoje até mudou, já tem pré-hipertensão, tem coisas diferentes. Mas vamos para o basicão que todo mundo conhece, que não tem isso do estágio 3. É leve a moderada, no caso de 140 a 159 de sistólica e 90 a 109 de diastólica. E a hipertensão grave, que é maior ou igual a 16 de sistólica e diastólica, tá? Sendo que 16 por 11 é considerado uma emergência obstétrica. Por quê? Porque essa gestante, ela tem um risco aumentado de evoluir com complicações, inclusive com AVC, por conta desse aumento pressórico e complicações fetais também, tá? Quais os exames que a gente pede para essa gestante com hipertensão arterial crônica? Além dos exames gerais da obstetrícia, que vocês sempre pedem, tá? Eu vou focar mesmo na minha especialidade, tá? Não vou pincelar com a vizinha de vocês, mas eu vou focar mais na minha parte. Então, essa gestante, ela é hipertensa. Se ela é hipertensa, ela já é alto risco para fazer pré-eclâmpsia, tá? Então, a gente precisa ter um basal dela. O ideal é a gente pedir uma reação proteinúria-creatinúria ou a proteinúria de 24 horas, já para ter um exame de base, por mais que eu não desconfie de nada. É uma hipertensa que chegando no consultório e a pressão está até normal, mas ela já era hipertensa, eu já peço, porque eu preciso ter um basal dela para saber como ela era antes, tá? Um eletro, um ecocardiograma para ver se essa paciente era hipertensa, porque assim, vamos lá, ela era hipertensa e não sabia, e será que, se ela não sabia, será que ela tem alguma alteração cardíaca? Será que ela tem hipertrofia ventricular? Será que ela tem uma doença coronariana? Porque, veja, como eu estou falando a vocês, as mulheres estão parindo mais velhas, a incidência de doença coronariana está cada vez mais alta, os fatores de risco estão cada vez mais altos, sedentarismo, alimentação inadequada. Quem sabe? Já pensou que essa é uma gestante coronariopata e a gente não sabe? Então, um ecocardiograma precisa estar nessa avaliação inicial dessa paciente com hipertensão arterial crônica. E eu lembro também a história, vamos acompanhar essas pacientes juntas, não fique sozinha na obstetrícia, manda o cardiologista, a gente precisa avaliar essa paciente. A ultrassom obstétrica se faz necessária tanto para ver questão da artéria uterina, para ver como é que está o crescimento fetal, a placenta, enfim, indicação obstétrica. Prevenção da pré-eclâmpsia. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês, a hipertensão arterial crônica, se ela evolui para pré-eclâmpsia, aquela história da pré-eclâmpsia sobreposta, tá? Então, por ser hipertensa, ela já é de alto risco. Se ela já é de alto risco, a gente precisa prevenir. Prevenir é melhor que remediar. Eu sempre falo isso, tem até no meu Instagram esse negócio. Então, vamos lá. Todas as gestantes hipertensas, salvo contraindicação obstétrica, elas devem fazer atividade física, tá? E quando a gente fala atividade física, não é uma caminhadinha, não é, caminhar, passear com o cachorro, não é ir na padaria, faz 15 minutinhos, não
Não é isso. É a atividade física de intensidade moderada, 3 dias na semana, 50 minutos por sessão. De preferência, alternar atividade anaeróbica com treino de força, ou seja, musculação. Então, a gente sabe que cada vez mais, a gente tem evidências que a atividade física é um dos melhores remédios para prevenção das gestantes que existe, certo? Salvo exista contraindicação obstétrica, obviamente, se não tem condição pela obstetrícia, não vamos fazer. Mas se não tiver nenhuma contraindicação, vai fazer atividade física, caminhada, hidroginástica, musculação, faz o que puder, tá certo? Corrida também não está contraindicada. Eu coloquei essa foto de propósito. Esse é um atleta americana que disputou uma prova de 800 metros quando ela estava no último trimestre da gestação. Claro que não ganhou, mas ela tá lá disputando com a barriga dela bonita, tirou cada foto linda. Então, sim, isso aí é bem-estar, né, da gestante. Uma dieta adequada para fazer um controle de peso. Lembrando a história dos fatores de risco, a gestante, a hipertensa, ela já tem um fator de risco, a obesidade é um outro fator de risco para a pré-eclâmpsia. Então, a gente precisa ter a certeza que essa gestante está ganhando o peso adequado, até porque o peso também vai influenciar para a gente na questão do edema. Então, o inchaço das pernas, do calcanhar, das mãos, isso também para a gente vai ser parâmetro mais na frente para saber se essa paciente está evoluindo para pré-eclâmpsia com alguma complicação. E aí, as medicações que a gente pode fazer na prevenção da pré-eclâmpsia é o nosso bom e velho AS, o ácido acetil salicílico, certo? Na dose de 60 a 150 miligramas, ingeridos uma vez por dia, geralmente à noite. Então, receita AS 100 miligramas, uma vez ao dia, certo? Iniciar entre a 11ª, 12ª semana de gestação até a 16ª semana, para iniciar, tá? Você vai manter até a 36ª, 37ª semana, porque você vai suspender pela iminência do parto, né? Pela proximidade do parto. Você precisa que essas plaquetas estejam funcionando. Então, suspende esse AS para a coagulação dessa gestante estar boa, tá? Não existe muita evidência, não existe, na verdade, não existe evidência de melhora de colocar o AS antes de 12 semanas e nem depois de 16 semanas. Essa é a janela ideal para a gente começar a aspirina. O cálcio, ele é indicado, a reposição de cálcio, nas populações que têm deficiência desse íon. Aí você fala, tá, a gente no Nordeste, todo mundo aqui come queijo coalho e toma leite. Porém, no Brasil, a gente ainda é considerado um país de terceiro mundo. Então, nas diretrizes, se você for olhar, a gente tem indicação de repor cálcio nessas gestantes. Tá? Inicia junto com o AS e mantém até o final da gestação. Não precisa suspender com as 37 semanas, não. Pode manter o cálcio sem problema nenhum, sempre fracionando a dose. Deixei aqui a opção do Oscal-D, que é um cálcio bem conhecido, inclusive das senhorinhas aí das osteoporoses da vida. Um comprimido junto às refeições, totalizando 1 a 2 gramas por dia, certo? Cada comprimido tem cerca de 500 miligramas, então, se almoço, café e jantar, então, almoço e jantar, a gestante já vai estar suplementada. Hoje eu tinha falado sobre isso aqui, só reforçando a questão dos fatores de risco, tá? Aí a gente tem os fatores de risco, de alto risco para pré-eclâmpsia, no caso, se você tiver um desses fatores de alto risco para pré-eclâmpsia, você já tem indicação do AS. Então, quais são os fatores de alto risco? Pré-eclâmpsia prévia, com desfecho fetal adverso, uma gestação muito fetal, hipertensão crônica, como eu falei a vocês, a hipertensão crônica é alto risco, ponto final. Diabéticas, doença renal crônica e doença autoimune, lúpus ou SAF, certo? Aí a gente já indica o AS, 12ª a 16ª semana de gestação. Se a paciente não tem nenhum desses fatores de risco, mas, por exemplo, ela é obesa e é o primeiro filho, já é 2 fatores de risco moderados, alto risco para pré-eclâmpsia. Então, você já precisa colocar o AS e o cálcio, tá certo? De preferência. Então, vamos lá. Nulipariedade, obesidade, história familiar de pré-eclâmpsia. Por isso que eu digo assim, a gente só presta atenção nesses detalhes quando a gente é mãe. Eu digo por mim, que eu não sabia nada do negócio de histórico familiar da minha irmã, da minha mãe, de pré-eclâmpsia. A gente não se liga, a gente só presta atenção nessas coisas quando a gente está gestante. Por isso que é importante para a gente, cardiologista, saber da gestante, receber a gestante nesse período, porque nesse período ela está atenta a esses fatores.
idade acima de 35 anos, a história obstétrica prévia ruim, no caso, um neném pig, prematuridade, baixo peso, se tem mais de 10 anos de intervalo entre as gestações, aí você também tem indicação, se estão, no caso, 2 fatores de risco desse, você tem indicação de usar aspirina na dose baixa. E aí, vamos lá, falando sobre a pré-eclâmpsia, tá? A pré-eclâmpsia, ela é o aumento da pressão arterial após 20 semanas, com proteinúria ou lesão renal aguda. Você vai ter perda de proteína pela urina, redução da diurese, aumento da creatinina. Mais para frente eu falo um pouquinho mais sobre isso. A disfunção hepática com ou sem dor abdominal. Por que dói? Por conta da distensão da cápsula hepática. Então, às vezes, a gestante ela vai queixar de uma dor, geralmente, em hipocôndrio direito, por conta do fígado mesmo, certo? Às vezes é uma epigastralgia, pode ter complicações neurológicas, então a gestante pode reclamar de fotofobia, perda de visão, tontura, escotomas. Pode acontecer também hemólise ou trombocitopenia, coagulação intravascular disseminada, plaquetopenia, no caso, plaquetas menores que 150 mil nos exames, e ou disfunção uteroplacentária, você faz a ultrassom, você vê lá a alteração nas artérias, no Doppler das artérias uterinas, ou você vê um fetinho que tem uma restrição de crescimento intrauterino, certo? Por isso que é importante a gente fazer a estratificação do risco dessa paciente no primeiro trimestre, com a anamnese, aferir a pressão arterial e fazer esse acompanhamento. Eu trouxe aqui, só para citar, os biomarcadores, tá? Na pré-eclâmpsia. Estudei, e cheguei à conclusão que nada de concreto existe, certo? A gente sabe que existem os 2 biomarcadores para, digamos que, se antecipar o diagnóstico de pré-eclâmpsia em cerca de 1 semana e tal, mas não existe nenhuma validação absoluta sobre esses biomarcadores. Todas as referências que eu li, que eu estudei, falam o seguinte, que a clínica e os outros exames lhe dão um perfil mais fidedigno, mas que existem biomarcadores que estão sendo validados para a gente ter uma arma a mais para prevenir a pré-eclâmpsia nessas pacientes, nessas gestantes. Opa. Deixa eu ver se... Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Pré-eclâmpsia. A proteinúria. Quando a gente fala proteinúria, são 300 miligramas na urina de 24 horas, ou uma relação proteína-creatinina maior do que 0,3, certo? Essa gestante, ela pode também ter uma redução do volume urinário. Esse volume urinário pode chegar a cerca de 500 ml em 24 horas. A alteração hepática, aumento de transaminases. TGO-TGPE maior que 40, ok? Alteração renal. A gente pode ter o aumento da creatinina maior do que 1, ou um aumento maior do que 0,5 do basal. No caso, 1,5 vezes, 50%. Então, se você tem... Por isso que é importante a gente fazer o exame da gestante no começo da gestação. Se você tem uma creatinina que inicialmente ela é de 0,4, e você pega ela no seu consultório e essa creatinina está em 0,9, você já tem lesão renal, porque ela aumentou 0,5, certo? Você pode ter, como eu falei, a plaquetopenia, a queda das plaquetas para menos de que 150 mil, e as alterações neurológicas. Fisiopatologia da pré-eclâmpsia ainda é uma coisa assim que é meio complexa, não está totalmente estudada, existem várias teorias, e eu vou só dar uma pincelada para não perder muito tempo também, porque a gente tem muita coisa para conversar, tá? O que a gente sabe é o seguinte, que as artérias de um útero normal, um útero não gravídico, elas são finas e espiraladas, e são preenchidas por células epiteliais. Tá? Na gestante, você tem alteração do estabelecimento da circulação materno-placentária na invasão trofoblástica. Traduzindo, você tem essa invasão trofoblástica que vai fazer com que essas células epiteliais elas se transformem em células endoteliais. As células endoteliais elas vão trazer uma maior flexibilização das artérias, então elas vão ficar mais complacentes e vão permitir maior passagem de oxigênio para a placenta e para o feto. Na pré-eclâmpsia, você não tem essa endotelização das células. Então, você vai ter as artérias pouco complacentes, com pouca passagem de sangue e com consequente hipóxia nessa placenta, tá certo? Dei uma pincelada bem geral. A placenta na pré-eclâmpsia libera citocinas que inibem fatores miorrelaxantes e ativam o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ou seja, isso daí ela vai fazer um aumento da pressão, um aumento da resistência vascular periférica e proteinúria. Por isso que a grávida vai inchar,
que ela tem um aumento da pressão, mas ela tem um aumento da resistência vascular periférica. Então, tudo aí vai para o terceiro espaço, líquido, certo? E pode gerar a proteinúria por conta da disfunção renal. Hipóxia placentária, ela vai, no caso, como eu já falei, né? Você vai ter menos oxigênio na placenta, a hipóxia placentária vai levar a um maior estresse oxidativo, levando a uma vasoconstricção. A pré-eclâmpsia, ela pode ser dividida em precoce, no caso, menos de 34 semanas, geralmente é por placentação inadequada, ou uma pré-eclâmpsia tardia, que acontece por outras condições que aumentem a demanda placentária, e essa placenta não vai conseguir suprir o fluxo sanguíneo, gerando hipóxia, tá? E aí, os critérios de deteriorização na pré-eclâmpsia são os critérios que a gente vai olhar na paciente, que a gente vai pensar, essa paciente não está evoluindo legal. Talvez seja melhor levar ela para UTI, talvez seja melhor a gente ser um pouquinho mais intempestivo na nossa conduta, manter ela internada, pronto. Uma crise ou emergência hipertensiva, vou falar mais na frente sobre isso, a iminência da eclâmpsia ou a própria eclâmpsia, uma oligúria, no caso, a diurese menor que 500 ml em 24 horas, a insuficiência renal aguda estabelecida, uma creatinina maior do que 1,2, maior do que 1, a gente já considera. Pode acontecer também dor torácica, edema agudo de pulmão, por conta das alterações que eu já falei para vocês. E a síndrome HELP é uma complicação da pré-eclâmpsia que pode acontecer também, em 10 a 20% dos casos da pré-eclâmpsia, e ela é mais comum entre 27 e 37 semanas. Mas, para nossa tristeza, ela também pode acontecer no puerpério, que é aquele período, porque antes a gente pensava, não, tirou o bebê, tirou a placenta, parou, acabou pré-eclâmpsia, mas não é bem assim. Então, a gente sabe que no pós-parto, a gente ainda pode ter tanto pré-eclâmpsia quanto a síndrome HELP. E o que é a síndrome HELP? Eu me lembro que na faculdade eu tinha uma dificuldade enorme de entender esse negócio, mas agora parece tão simples e tão claro. HELP é uma sigla. Então, o H vem de hemólise. A gente vai ver um LDH maior do que 600 no laboratório, um aumento da bilirrubina indireta maior do que 1,2. No caso H, né? L é de Elevated Liver Enzymes, né? Que é o aumento das transaminases. Você vai ter um aumento de TGO e outro TGP maior do que 70. Lembre que antes era 40, que a gente já considera 70, certo? E low platelets, que é a plaquetopenia. Você vai ter plaquetas menor do que 100 mil. Lá a gente estava falando de 150 mil. Então aqui o negócio já é mais grave. Você já tem uma piora do TGP, você tem uma plaquetopenia ainda menor, certo? Então, síndrome HELP, manda para UTI interna e já começa a sulfatar. Aí aqui a gente falando sobre os sinais da eclâmpsia, aquela clínica que a gestante vai ter, que você precisa ficar de olho ligado, que essa paciente ela pode evoluir com eclâmpsia, certo? Dor de cabeça muito forte, dispneia, a dificuldade de respirar, náuseas ou vômitos, dificuldade para urinar, no caso, oligúria, né? A dor abdominal, como eu já falei, que pode ser no hipocôndrio direito, visão turva e o inchaço, que pode ser em mãos, pode ser no tornozelo, principalmente. E aí, essa paciente pode vir justamente a evoluir com eclâmpsia, tá? A eclâmpsia é literalmente a convulsão tônico-clônica. Tá lá se convulsionando, isso é eclâmpsia, certo? A eclâmpsia, ela gera um risco extremamente elevado para a gestante de AVC por conta das alterações que acontecem durante a convulsão, certo? Então, durante a convulsão, essa gestante pode estar desenvolvendo um AVC. Ele gera comprometimento do sistema nervoso, ele pode ter comprometimento do sistema nervoso central, com cefaleia, fotofobia, fosfenas, escotomas, náuseas e vômitos. As alterações neurológicas, se forem persistentes, ela teve a convulsão. Se ela persistir com esses sintomas neurológicos, mesmo você sulfatando, você está fazendo tratamento, se persistirem essas alterações, isso é uma forte sugestão de que está havendo algum comprometimento anatômico. Ou seja, essa paciente vai precisar de alguma investigação a mais. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial, claro, de outras causas metabólicas, alteração de íons, toxinas, infecção, infelizmente, falo toxinas que, assim, infelizmente a gente pode ver drogas. O mundo tá doido, o mundo tá perdido, e ninguém mais tem respeito por nada, não. O cigarro, há muito tempo, as gestantes já ainda usavam, enfim.
a gente pode ter intoxicação, infecção, meningite, pode acontecer trauma encefálico a gestante que teve uma queda da própria altura, e aí teve um TCE recente e tal. Então, a gente tem que ficar ligada nessas diferenciações. E aí, a gente vai solicitar uma tomografia, um exame de imagem, tomografia, não, uma ressonância, né? Uma ressonância talvez seja mais segura para essa gestante. Lembrando que os exames, assim, é tudo de acordo com a mãe, tá? A gente eu digo que a gente da cardiologia, a gente protege a mãe. A gente, se o exame for essencial para a mãe, a gente pede para fazer, e paciência, e a gente protege do jeito que dá. A gente vai fazendo exame de imagem se existe um déficit neurológico, se a gestante evolui com coma, se as convulsões forem de difícil controle, se existirem alterações visuais persistentes, se as convulsões forem antes de 20 semanas, por quê? Depois de 20 semanas, você sempre pensa em pré-eclâmpsia. Antes de 20 semanas, você tem que pensar em outras coisas. Principalmente se essa paciente já não era epiléptica, se ela já não tinha um diagnóstico prévio de epilepsia, tá? Pronto. Aí vamos lá. Eu resolvi fazer o tratamento medicamentoso tudo junto, porque na verdade não existe uma delimitação. Até aqui a gente trata a hipertensão, daqui para cá é pré-eclâmpsia. Não, é tudo junto, tudo no mesmo bolo, as medicações são bem parecidas, o que vai mudar é a conduta. Então eu resolvi trazer tudo junto no final, tá? A meta é uma pressão sistólica entre 110 e 140 e uma diastólica entre 80 a 85. Lembrando que o tratamento medicamentoso não reduz restrição de crescimento intrauterino, não reduz descolamento de placenta, não reduz a ocorrência de pré-eclâmpsia e não reduz eventos adversos neonatais. Infelizmente, baixar a pressão não vai reduzir risco de pré-eclâmpsia. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Eu vou falar agora, vamos lá. Trouxe esses slides sobre dois estudos bem importantes, o CHIPS e o CHAP, tá? O CHIPS, ele foi feito primeiro, ele é um estudo com grávidas entre 14 e 33 semanas de gestação. São grávidas que não tinham proteinúria e elas não tinham aumento de pressão alta, hipertensão, e aí foram acompanhadas. Na verdade, elas tinham aumento de pressão, certo? Mas elas não tinham proteinúria, e elas foram acompanhadas para um alvo, target, né? Um alvo, que é um controle mais rígido ou menos rígido. O TIE, que é o rígido, e o less TIE, que é o menos rígido, tá? Então, eles quiseram estudar o seguinte: será que se a gente pega essas grávidas e colocar na rédea curta, deixar a pressão bem baixinha, o mais tolerado possível para a paciente, será que a gente vai ter uma redução de desfecho de alguma coisa? E, infelizmente, não existiu redução de desfecho materno. Não existiu diminuição na ocorrência de pré-eclâmpsia, não existiu diferença para o fetinho. Na verdade, o que aconteceu foi que você aumentou o controle, obviamente, da pressão nas gestantes, então você diminuiu as complicações da hipertensão, mas você não diminuiu nenhum desfecho obstétrico, digamos assim, nenhum desfecho para o fetinho, nem em relação à pré-eclâmpsia, tá? E aí você tem um aumento, na verdade, aqui, ó, você tem faz sentido. Você tem um aumento você teve, na verdade, as gestantes que tiveram um controle mais rígido, os bebês nasceram um pouco menor, na verdade, tá? E aí, tem outro estudo que é o CHAP. O CHAP, ele foi feito um pouco depois do CHIPS, e aí foram grávidas com cerca de 23 semanas, com hipertensão no CHAPS. Foram hipertensas crônicas, e aí foi feita a diferenciação, né? A observação. Algumas foram tratadas ativamente e as outras foram só observando. Você só tratava se a pressão chegasse próximo de 16 por 11, no caso de a hipertensão grave, tá? E aí eles perceberam que você, na verdade, é a mesma coisa. Você não tem redução de pré-eclâmpsia, você tem apenas uma diminuição dos efeitos da hipertensão nessas gestantes. Então, resumindo tudo, não adianta você ir com muita sede ao pote.
Porque na grávida, menos é mais. Você precisa deixar a pressão menor do que 16/11, mas também você não precisa deixar uma pressão de 12/8. Não vai mudar em nada o desfecho dessa gestante, tá? E aí, volta. Pronto, vamos lá. E aí eu quero falar sobre as drogas na gestação. Temos drogas de primeira linha, que são os nossos feijão com arroz do dia a dia, e as drogas de segunda linha. A gente considera drogas de primeira linha. O nosso metildopa, que você chega na farmácia, pede metildopa, o farmacêutico olha para sua cara e já diz que está grávida. Bloqueador de canal de cálcio e os beta-bloqueadores com algumas restrições. Eu vou falar mais na frente sobre isso, certo? E a segunda linha de drogas na gestação é a clonidina, hidralazina e os diuréticos tiazídicos, que eu também vou botar uma restrição desses diuréticos aí mais na frente para vocês entenderem. E menos sempre é mais. A gente tem que deixar menos droga possível, no menor intervalo, menor quantidade de medicações, menor dosagem possível, por menos tempo possível. Então, vamos lá. Se você tem uma gestante, ela era hipertensa antes, da primeira metade da gestação, ela não está hipertensa, a pressão está baixa, e ela usava antes losartana com hidroclorotiazida, vamos supor. Mas na primeira metade da gestação, a pressão dela está normal, não trata. Só vai tratar se aumentar mais do que 14/9. Se não, não trata, deixa quieto. Menos é sempre mais, tá? Essa tabela eu trouxe da revista brasileira de estudo sobre hipertensão gestacional. Muito bom. É um material de vocês, ginecologistas obstetras. Tem disponível de graça na internet, são 3 materiais, um sobre puerpério, outro sobre hipertensão arterial crônica e um sobre pré-eclâmpsia. Muito bom material, vale bastante a pena dar uma lida. Vamos falar sobre doses e as drogas, tá? A metildopa a gente pode usar de 750 a 3.000 miligramas por dia. Ou seja, você pode usar 2 comprimidos de 500 miligramas de 6 em 6 horas, que está dentro da dose permitida, tá? Ela é um inibidor adrenérgico de ação central e ela é a droga inicial para a gente começar o tratamento da hipertensão arterial crônica gestacional, ok? Eu vou pular a hidroclorotiazida e vou logo para a nifedipina, porque a nifedipina, nos últimos anos, digamos assim, ela está aumentando, está subindo de patente, eu digo, ela está melhorando o seu posto. Porque a nifedipina, ela está mostrando ser uma droga muito segura, eficaz, e é um bloqueador de canal de cálcio, junto com a amlodipina, mas a gente tem mais estudo, mais evidência com a nifedipina, certo? Ela tem um bom controle pressórico, a nifedipina retarde, nunca a sublingual. Acho que nem vem de se brincar mais a sublingual. Há muitos anos que a gente não passa nifedipina sublingual, a gente sempre passa a retarde, a de liberação prolongada. E a gente acaba aumentando a gente fraciona a dose da nifedipina por conta do metabolismo hepático da gestante, da biodisponibilidade da droga. Então, aí a gente pode colocar a nifedipina de 12 em 12 horas, por exemplo. Você pode começar com 10 miligramas de 12 em 12, não aumentou, não deu certo. 20 miligramas de 12 em 12, não deu certo. Você pode botar para 30 miligramas de 12 em 12, que aí você chega na dose máxima de 60 e vão observando, certo? A amlodipina você também tem uma possibilidade de usar, mas, como eu disse a vocês, os estudos novos, eles estão sendo mais com a nifedipina do que a amlodipina. Não existe contraindicação para a amlodipina, mas, se é para indicar, a gente indica a nifedipina. A hidroclorotiazida, eu pulei porque é o seguinte, é meio que uma polêmica. Você não tem nenhum estudo que contraindique formalmente a hidroclorotiazida, porém, a gente sabe que ela pode ter algumas alterações, principalmente no final da gestação, e principalmente relacionada à pré-eclâmpsia. A recomendação atual é o seguinte: se a gestante já usava a hidroclorotiazida e tinha um bom controle pressórico, você, como opção, pode manter a hidroclorotiazida, mas você tem que ficar de olho nos sinais de pré-eclâmpsia. Por quê? Se essa paciente estiver fazendo pré-eclâmpsia e estiver usando hidroclorotiazida, o que acontece com a pré-eclâmpsia? Lembra que eu falei? Você tem um extravasamento do líquido intravascular. Então, seu intravascular vai ficar seco. A hidroclorotiazida vai depletar ainda mais o seu volume. Você está fazendo insuficiência renal. Você vai ter uma piora ainda maior do intravascular com a hidroclorotiazida. Então, tem que ficar ligado nesse risco de piorar a pré-eclâmpsia no futuro. Como eu disse a vocês, hidroclorotiazida não existe nem muita evidência dizendo que sim, nem muita evidência que diz que não. Alguns colocam, outros não trazem, não colocam. Eu trouxe para vocês, fica totalmente a critério do médico assistente. O carvedilol é uma droga
maravilhosa para a gente, principalmente nas gestantes cardiopatas. Ele mostra redução de mortalidade, assim como o metoprolol, são duas drogas extremamente seguras. Mas a grande questão de todos os beta-bloqueadores, todos eles ultrapassam a barreira placentária. Alguns mais, outros menos. E a gente usa sabendo que pode acontecer, não é frequente, mas pode acontecer restrição de crescimento intrauterino com o uso do beta-bloqueador. Então, vamos lá, se tem uma gestante que está com metildopa, está com a nifedipina, está com uma dose intermediária, você não consegue melhorar com nada, ok, paciência, você vai ter que associar, você vai associar um metoprolol, tá? Doutora, eu posso começar um metoprolol junto com a metidopa? Pode, não tem nenhum problema não. O metoprolol, ele é uma droga de primeira linha, mas pela questão do risco do restrição de crescimento intrauterino, a gente dá uma preferência para a nifedipina, tá? Clonidina, pronto, falando sobre as drogas de segunda linha. A clonidina, ela é uma medicação boa, é uma medicação, assim, é uma medicação, digamos que efetiva. Porém, ela tem um efeito rebote muito grande. Se você suspender a clonidina, a grávida vai fazer um ataque cardíaco reflexa, absurda, e dá sonolência, porque ela tem ação central. A hidralazina, ela tem uma indicação geralmente IV na crise hipertensiva. A gente não tem o costume de passar hidralazina para gestantes, a hidralazina oral, né, para gestante no consultório. A gente geralmente deixa a hidralazina, porque assim, tanto clonidina quanto hidralazina, na verdade, são drogas assim, quinta, sexta escolha, são coadjuvantes. Aqueles figurantes que aparecem no final da novela, pronto, são a clonidina e hidralazina. A gente usa quando não tem mais o que fazer. Tá? E os diuréticos, eu trago aqui, lembrando a história que eu já falei para vocês da hidroclorotiazida. A furosemida pode ser um aliado? Pode. Ela não tem muito efeito antipertensivo, mas ela, sim, no desespero, ela pode ser, sim, um aliado, tá? Contraindicados totalmente. IECA por efeitos teratogênicos, fetotóxicos, enfim. Não pode. O ideal, na verdade, é por isso que a gestante, a pré-concepção, né, o aconselhamento, né, ele tem que ser feito também junto com o cardiologista, porque essa gestante precisa saber se ela usava captopril, se ela usava enalapril e ela quer gestar, tem que trocar antes da gestação, certo? Então, em mulheres em idade fértil, elas devem ser aconselhadas, e que querem engravidar, devem ser aconselhadas a trocarem a medicação antes de engravidar. Atenolol, totalmente contraindicado na gestação, porque ele atravessa muito a barreira placentária. Então, ela pode trazer bradicardia para o feto, pode trazer repercussões, e pior ainda mais a história da restrição do crescimento intrauterino. E a espironolactona, porque ela tem um efeito androgênico no bebê, porque ela vai bloquear receptores hormonais. Então, é aquele bebê que vai nascer no meio do caminho, com características nem muito femininas, nem muito masculinas. Então, a gente totalmente proscrito espironolactona na gestação. Conduta na hipertensão grave ou pré-eclâmpsia. O objetivo aqui, pronto, aqui é aquela gestante que chegou da urgência, pressão de 16 por 10. Você não vai pegar essa pressão de 16 por 10 e reduzir para 12 por 8. Não vai fazer isso, você pode fazer um AVC dessa paciente. Então, o seu objetivo é sempre reduzir de 15 a 25, isso aí para cardiologia geral, tá? Você também não vai pegar uma crise hipertensiva do paciente chegou com 24 de pressão, você não vai baixar para 14, não é assim. O objetivo na gestante é reduzir de 15 a 25% da pressão arterial, ou seja, deixar essa pressão entre 14 e 15 de sistólica e de 9 a 10 da diastólica, certo? Então, se ela chegou com 16 por 10 e você deixou ela de 15 ou 16 por 11, no caso, se você deixou ela de 15 por 10, tá ok, tá aceitável. Se você conseguiu deixar ela 15 por 9, também tá tranquilo, certo? Não precisa ficar afobado. Os critérios de você levar essa paciente na UTI insuficiência respiratória, eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia, a síndrome HELP, oligúria, como eu já falei antes, edema de pulmão. Se você está vendo que essa paciente está fazendo testes neurológicos, sinais de AVC, manda para a UTI. E a síndrome da encefalopatia reversiva posterior, que são sintomas neurológicos também, a dor de cabeça, a fotofobia. E aí, eu já tinha falado antes, não custa relembrar. Se você vê que essa gestante está fazendo insuficiência respiratória na sua frente e você precisa entubar,
Primeiro você vai melhorar, controlar a pressão dessa gestante, para depois você entubar. Por quê? Porque algumas drogas da indução, para você entubar essa paciente, da indução anestésica, elas podem alterar a pressão, elas podem interferir na pressão e podem desencadear uma eclâmpsia. Então, primeiro você controla um pouquinho mais essa pressão, estabilizou mais a sua gestante, aí você pode entubar ela com segurança, tá? Ah, eu vou fazer o quê enquanto isso? Oxigenação, ambu, se tiver CPAP, vamos ver. Chama a físio, não sei nem se... Aí a cardiologista entrando no lugar da físio, chama a físio para dar uma ajuda. O que a gente pode fazer nessa gestante, certo? Lembrando que sulfato de magnésio não é antihipertensivo. Porque as pessoas acham que, vou fazer o sulfato de magnésio porque ele vai baixar a pressão e vai controlar a convulsão. Menina, não. O sulfato de magnésio, ele vai controlar a convulsão, mas ele não vai controlar a pressão. Ele tem um leve efeitozinho, porque ele dá uma relaxada, mas ele não é hipotensor, certo? Drogas que a gente pode fazer na hipertensão grave e pré-eclâmpsia, né? A droga de escolha venosa é a hidralazina, mas também trago a nifedipina como uma boa novidade que está surgindo nos novos documentos aí da cardiobstetrícia, tá? Em alguns lugares, a nifedipina está tomando o lugar da hidralazina. Por quê? Pela sua facilidade. Por exemplo, você está com uma paciente que está em casa, ela é gestante, está em casa, liga para você, doutor, minha pressão está 16/11. Você vai fazer o quê? Fulana, você tem nifedipina em casa? Tenho. Toma a nifedipina e corre para o pronto-socorro. É isso que você vai orientar. Pode mandar ela fazer isso, certo? Que aí ela tomou a medicação, tomou a nifedipina, correu para o pronto-socorro, é o tempo que já vê se essa pressão baixou alguma coisa, até chegar lá. Mas voltando aqui para o esquema. Hidralazina você vai fazer 5 miligramas IV inicialmente, tá? A ampola tem 20 miligramas, você vai fazer uma diluição para ficar 1 miligrama por ml, você dilui para 19, né? E aí você faz 5 miligramas IV. Reavalia em 20 minutos. Não baixou, pode repetir. Reavalia 20 minutos. Não baixou, pode fazer mais 5 ou 10 miligramas. Reavalia em 20 minutos. Então, você pode fazer a hidralazina 3 vezes. Se você não teve o efeito desejado depois dessas 3 vezes, escolha outra droga, porque a hidralazina não vai funcionar, certo? Ela tem como efeito colateral taquicardia e hipertermia. A taquicardia é real, ela pode acontecer realmente, certo? E ela está contraindicada a insuficiência cardíaca congestiva em cardiopata grave, porque na verdade ela vai fazer uma vasodilatação, então você pode até piorar a congestão dessa paciente. Nifedipina, como eu já falei para vocês, a gente pode fazer uma dose inicial via oral de 10 a 20 miligramas, reavalia com 20 minutos, você vê que é tudo 20 minutos. Aí você repete 20 miligramas, reavalia em 20 minutos. De novo, terceira vez, reavalia em 20 minutos. Isso se não controlar, né? Se você não teve o efeito desejado, também vai para outra droga, vai para a próxima, certo? Como efeitos colaterais, a taquicardia e a cefaleia. A cefaleia, principalmente, ela pode acontecer com a nifedipina. E temos como uma última opção, que não é boa, mas também não é condenável, digamos assim, o nitroprusiato de sódio, nosso querido Nipride, que a gente usa tanto em UTI cardiológica, tá? O Nipride é um vasodilatador potentíssimo, maravilhoso. A gente adora um Nipride na UTI. Mas o grande problema é que o Nipride ele pode fazer intoxicação do bebê por cianeto. Então, a gente tem que usar o mínimo de tempo possível. O Nipride, a gente vai infundir na gestante, sempre uma veia central, por se tratar de uma droga vasoativa. Claro, monitorizar a gestante. A gente tem que fazer todos os parâmetros, ela tem que estar dentro de um ambiente de UTI, esse frasco tem que estar protegido, porque ele é fotossensível. E aí a gente usa na bomba o Nipride, até o mínimo de tempo possível para a gente tirar essa gestante da iminência da crise hipertensiva. Então, é como eu estou falando a vocês, está muito alta a pressão. Tá, deu 15/9, pronto. A gente já pode pensar em outras coisas, certo? O Nipride, ele perde efeito depois que você desligou uns 5, 7 minutos. Depois que você desligou na bomba, ele já perdeu o efeito. Então, você já vai reavaliar essa gestante sem o Nipride, tá? E aí, meus queridos, se essa gestante convulsionou, aí a gente vai ter que apelar para o nosso sulfato de magnésio, certo? Na eclâmpsia iminente ou na eclâmpsia propriamente dita, na síndrome HELP, na pré-eclâmpsia com deterioração clínica ou laboratorial. Lembrando sempre de monitorizar o reflexo patelar. Por quê?
a frequência respiratória e a diurese. Por quê? Você tem o risco de intoxicação. O protocolo do sulfato de magnésio, você vai fazer a dose de ataque e a dose de manutenção, tá? Mas na dose de manutenção, de hora em hora, é de bom tom que você fique monitorizando o reflexo patelar dessa paciente. Por quê? Se esse magnésio atingir 8, 10 MECs na corrente sanguínea, você tem um risco, você já começa a ter intoxicação. Então, o primeiro sinal vai ser o reflexo patelar abolido. Então, se você fez lá o reflexo da gestante, deu negativo, opa, já vamos interromper essa infusão do sulfato de magnésio. A frequência respiratória, ela pode também baixar, tanto que se você tiver um nível sérico de mais do que 12 MECs de sulfato de magnésio, essa gestante ela pode estar em parada respiratória. Então, se o reflexo patelar deu negativo, para, porque aí você está em 8, 10 MECs, ainda não tem o risco da parada respiratória, então você já para a infusão. E a diurese tem que ser maior do que 25 ml hora. Então, essa gestante tem que estar na UTI, monitorizada, sondada, tudo certinho, com balanço hídrico de hora em hora, certo? Se você tiver intoxicação, você pode fazer gluconato de cálcio 10% e V lento nessa gestante para reverter. E eu deixo aqui, primeiro, sempre sulfatar essa gestante, tá certo? Se você quer, a gestante chegou na crise hipertensiva, já está com a eminência de eclâmpsia. Sulfato primeiro, depois baixa a pressão. Então, se você precisar entubar, sulfato primeiro, baixa a pressão, depois você entuba, certo? Aqui eu deixei o protocolozinho que a gente tem na diretriz, no posicionamento de cardiobstetrícia, do sulfato de magnésio. Não vou me ater aqui aos detalhes, porque isso aí vocês sabem, vocês fazem muito mais do que a gente é cardiologista, a gente tem mão de UTI cardiológica, essa parte da sulfatação, vocês obstetras, obviamente, sabem muito bem. Só vou levantar aqui uma coisa que a gente precisa manter o sulfato de magnésio até 24 horas após o parto ou após a última crise convulsiva. Se a gestante teve o bebê e depois de ter o bebê teve uma convulsão, então a gente conta aquela última convulsão, 24 horas depois a gente suspende o sulfato de magnésio ou suspende se tiver algum sinal de intoxicação. Se essa gestante estava lá, você sulfatou, ela melhorou, parou, teve os critérios, a gente conseguiu suspender, mas ela teve que ela recorreu à convulsão, você pode, de novo, fazer mais 2 miligramas de sulfato de magnésio venoso e bomba de infusão. Se essa gestante continuar fazendo convulsão, apesar de estar sulfatada, aí a gente tem que pensar na idantoína, o idantal, tá? E aí também lembrar daquela história de fazer o exame de imagem para investigação. E é isso, gente. O parto é a única intervenção que leva à resolução da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Só lembrando que no puerpério, meus amigos, a gente não está livre disso. No puerpério, as alterações podem acontecer. Por isso que a gente tem que estar ligado nessa gestante, tem que ficar de olho na pressão. E lembrar que no terceiro ou quinto dia do puerpério é aquele período que você tem o edema. Incha tudo na gestante, as pernas ficam parecendo 2 salsichas. Então, nessa reabsorção dos líquidos, a pressão pode aumentar muito e fazer uma pré-eclâmpsia, às vezes uma eclâmpsia. Então, a gente tem que ficar de olho nessas gestantes também no puerpério, que é aquela área meio cinzenta que às vezes a gente esquece que existe. Aqui eu trago um resumo, tá acabando a aula, prometo. Aqui é um resuminho do nosso posicionamento também da cardiologia sobre drogas na lactação. Porque depois que teve o bebê, aí, meu amigo, pega o enalapril, captopril e bota para dentro dessa gestante, dessa paciente, dessa mulher. Por quê? Apesar de ter seu uso restrito na gravidez, na lactação, eles são os melhores antipertensivos que a gente tem. Captopril e enalapril. A losartana não é contraindicada, mas também a gente não indica de cara, por questão de faltar estudo mesmo. Não existe contraindicação formal, mas os estudos, eles funcionam melhor com o captopril e o enalapril, tá? A amlodipina, ele bota até assim, provavelmente compatível. Cadê a nifedipina? E é outra droga. Pronto, aí é outra questão, porque a gente gosta tanto da nifedipina. A nifedipina é compatível na gravidez e ela é compatível também na lactação. A metidopa pode ser colocada? Pode, mas assim, a metidopa é uma droga muito, muito, muito leve, gente. Então, se você tem uma grávida que pariu, já teve o bebê e a pressão, ela continua hipertensa no pós-parto, tira essa metidopa e bota um captopril, um enalapril, algum pril, tá certo? Aqui, você pode usar hidroclorotiazida
tranquilo, sem problema nenhum, lembrando só aquela questão do risco da pré-eclâmpsia, você tem que ficar de olho nessa gestante, tá bom? E o metoprolol também é uma medicação muito boa, que ela continua sendo compatível com o puerpério. Lembrando que existe uma recomendação de você orientar a gestante a amamentar e depois da amamentação toma a medicação, porque você diminui a passagem dos primeiros 30 minutos da medicação, da absorção, você diminui a saída no leite materno. Então, a gestante amamenta, se for, por exemplo, o horário do remédio é 6 horas da manhã, ela amamenta 5 e 6 horas toma a medicação dela tranquila, tá bom? Rapidamente, aconselhamento pré-concepção. Como eu falei a vocês, é importante que a gente faça o acompanhamento dessa gestante antes, porque a gente já tira as drogas fetotóxicas, a gente já trata hábitos, a gente já trata comorbidades. Se essa paciente tinha, por exemplo, uma doença coronariana e não sabia, a gente já trata, a gente pode fazer um cateterismo, angioplastia e resolver a vida dessa gestante. Se essa paciente já tinha uma hipertensão que não era controlada com lesão de órgão-alvo, a gente já pode resolver isso. Ela tinha uma proteinúria, então a gente já pode fazer esse acompanhamento com essa gestante, tá? Revisar e otimizar os antihipertensivos, avaliar a função renal, a função cardíaca e identificar causas de hipertensão secundária, que são raras, mas acontecem na população. Eu tenho pego muito apneia do sono como hipertensão secundária, como causa de hipertensão secundária, aquela paciente que ronca. Sim, muita mulher ronca. Então, a gente pega muito no consultório e tem como tratar, a gente tem como fazer CPAP nessas pacientes, além às vezes tem plaquinha, às vezes a própria perda de peso, você consegue tratar a apneia do sono e essa paciente tem uma causa de hipertensão revertida, volta à pressão normal. E atentar ao controle pressórico antes da concepção. E é isso. Espero que tenham gostado. Tentei ser o mais explicativa possível e didática. E qualquer coisa eu estou aqui para